Olá, você vai fazer o concurso da Polícia Federal. Eu já vou deixar aqui algumas dicas. A gente vai pegar esta semana, outra semana, gente. Sempre que você vir este banner amarelinho de entrada da chamada, é o da Polícia Federal. Mas se você vai fazer concurso para o DPEM, para PCDF, né, ou seja, para outras carreiras policiais ou outros concursos feitos pelo CESP para redação de conhecimentos gerais, você pode sempre clicar vídeos afins, tá? Então, por exemplo, você está aqui clicando o vídeo da Polícia Federal. De verdinho é o do DPEM. Você pode clicar lá também? Também, porque eu sempre vou deixar alguma dica muito importante. Eu vou aproveitar para ajudar vocês nesse período de quarentena, de modo que vocês não possam baixar a cabeça. Né? A gente está. É muito comum que nós, professores, conversemos nos bastidores sobre o desempenho dos nossos alunos de um modo geral e a gente tem percebido uma certa distração, tá? Mas por quê? Por uma série de questões. Desculpa ficar falando para vocês isso antes de começar a minha dica. Primeiro, pela própria notícia em si. A gente está vendo um período de pandemia, né? Então tem muita coisa, você concordando ou não, tem muita coisa que vai te tirar do centro. É muita informação que chega no seu celular. Então você tem que se lembrar de uma coisa que é muito básica. Veja só, a gente tem um concurso da Polícia Federal para acontecer, porque nós já temos aí uma instrução normativa neste caminho, né, que prevê uma assinatura de um contrato no dia 28/9/2020 para o agente, salvo engano, para o papilo, tá? E depois para o delegado e para o escrivão. E uma prova que provavelmente já vai acontecer, já tem uma data pelo menos prevista, né, para o dia 7/2/2021. Isso é uma instrução normativa que já está pronta. Né? Vamos lembrar que, gente, o ano está passando muito rápido. Então, alguns estarão atentos e outros não. É aquela velha história. Se a gente faz uma analogia, por exemplo, com uma situação muito comum, né? Vou pegar lá uma analogia bíblica, por exemplo, né? Estamos aí num período de pandemia, um período de fim de mundo. Uns estarão acordados e outros não, tá? Então preste atenção, não deixe de estudar, mantenha teu estudo em dia. Pegue toda, olha, tem tanta dica na internet, professores têm deixado dicas, né? Não perca o seu foco. E sempre seja grato por tudo que você receber, seja pouco, seja grande, não fique reclamando, tá certo? A gente está passando por muitos problemas e só a gratidão vai fazer com que você alcance o que você quer, tá? Mude a postura. Agradecer não é só falar muito obrigado, é sentir aquilo como algo bom, é receber isso como algo bom para você, porque a gratidão ela te faz ter um outro olhar sobre as coisas. Quando você está passando por dificuldade, de repente estou recebendo menos ou estou sem dinheiro, mas eu estou tendo a oportunidade de ver uma dica importante para mudar minha vida e pode ser que em 2021 eu esteja com uma cabeça completamente diferente, com uma garantia de vida completamente diferente. Lembrando que os iniciais desse concurso estão pagando em torno de R$ 11.900. Não é pouca coisa, tá bom? Então vamos lá, espero te ajudar. Gente, duas dicas importantes nesse vídeo que eu vou já para vocês. A primeira dica é sobre estrutura, tá? Se você deve fazer a introdução ou não, eu já falei disso anteriormente, mas eu vou agora pegar os dois exemplos do concurso da polícia, porque foi bastante elucidativo, o que aconteceu em 2018. E eu vou falar, né, sobre uma das possibilidades temáticas, tá? Que eles podem pensar o concurso acontecesse pelo menos no primeiro semestre, se acontecesse agora. Bom, vamos lá. Primeiro, em termos de estrutura. O CESP em 2020, já falando 2020, tá, gente? O CESP corrigiu 3 provas discursivas em 2020 parecidas com a prova das carreiras da Polícia Federal, tá bom? Tá certo? Bem parecidas. O que a gente notou? Que o CESP em 2020 manteve a sua estrutura comum, tá? Que estrutura comum? A trabalhar a origem, tá certo? Os efeitos e as soluções. Em diferentes formas de perguntar, tá bom? Origem, efeitos e soluções. Como assim, professora? A banca não pediu introdução. Quando a banca não pede nada aqui no CAPT para você opinar sobre nada, você não precisa fazer a introdução. Você pode vir direto aqui para os itens, respondê-los um a um na ordem em que o examinador deu para você. Também não precisa fazer conclusão, tá bom? Então guarde isso se você é iniciante. Outra questão, quando a gente chama de estrutura comum, que foi com que a banca abriu o ano, né, de 2020, e aqui eu estou pegando o exemplo da prova que foi aplicada em 2018,
você vai ver que a banca pede, né, para o candidato discorrer sobre o papel constitucional e social da Polícia Federal e sua relação com os direitos humanos. Quando ela vem aqui, ela está pedindo a origem, ou seja, o papel constitucional e o papel original, tá certo? Então ela sempre começa desta forma, tá? Quando fala cite contribuições da Polícia Federal relevantes para a manutenção do Estado Democrático, as contribuições são decorrentes da origem, então são os efeitos que vêm dali. Quais são as contribuições da polícia nesse sentido, tá bom? E apresente sugestões de implantação de ações. Quando ela te pede sugestões, ela está indo no campo da solução. Aquilo que pode ser melhorado, ou que pode ser combatido, ou que pode ser minimizado, tá certo? Então, 2020 a banca abriu desse mesmo jeito. Os 3 concursos em que ela corrigiu prova, que foram TJPA, TJ do Paraná e o Ministério Público do Ceará, foram 4 temas no total de 3 concursos, né, até o momento em que eu gravo para vocês aqui. A banca trabalhou esta mesma estrutura, ela manteve essa estrutura, tá? Porém, gente, vocês já devem saber, quem estuda direto, que em 2018 havia rolado um bafafá sobre mudanças no trabalho feito pelo CESP, não é? Que o CESP estaria pedindo introdução, desenvolvimento e conclusão. Não, balela. Dando aula há 20 anos, a gente já sabe o que a banca andou fazendo no verão passado, ou seja, bem antes disso. Ela já tinha feito alguns testes que ela fez em 2018. Isso aqui é a prova do escrivão, tá? E o que aconteceu em 2018 que pode vir a acontecer, e aí vem o alerta, que é o seguinte: a banca trouxe o tema responsabilidade penal no Brasil. Porém, antes de ela apresentar os itens temáticos, seus aspectos subsequentes, ela pediu o quê? Ela pediu para o aluno se posicionar de forma clara e fundamentada a respeito da redução da maioridade penal no Brasil, tá? A respeito da redução da maioridade penal. Então, você teria que se posicionar, certo? Esse posicionamento, quando a gente olha a grade de notas, eu vou mostrar aqui, abrindo a grade de notas de um ex-aluno, que está me vindo aqui, que ele até gosta que fala dele, por isso que eu vou mostrar a grade de notas dele. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Isso. Que foi do Fred. Vamos lá. Fred, essa hora já deve estar há muito tempo lá na Polícia Federal ou na PRF, porque ele fez os 2 concursos. Então nós temos o seguinte, se você observar aqui, exatamente nesta grade de notas, eu vou aumentar aqui um pouquinho, não vai aumentar mais do que isso. O que acontece? Este posicionamento, ele apareceu aqui na grade ao final, tá certo? A banca observou todos os itens temáticos e colocou o posicionamento ao final. Então você deveria colocar aqui? Não necessariamente. Não necessariamente. Se você quisesse colocar seu posicionamento na introdução, ela iria dar nota do mesmo jeito, tá? Tudo bem? O meu aluno Fred, por exemplo, ele colocou o posicionamento dele após o item 2.2. Por quê? Ao analisar, por exemplo, a redução ou aumento da violência em relação aos adolescentes em conflitos com a lei, ele se posicionou se era favorável ou contrário a essa redução em seguida, tá certo? Pode fazer isso? Pode, foi o que ele fez. Se vocês observarem, olha só a nota dele. Eu trouxe até a grade dele porque os outros alunos posicionaram no início ou no fim. Ganharam nota do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito. Então, gente, quando a banca pede posicionamento, volto a dizer, você não é obrigado a fazer uma introdução e uma conclusão. É claro que se você fizer uma introdução, aí por coerência você tem que fazer uma conclusão, tá bom? Por coerência. Mas ainda assim, sendo, por exemplo, o último item, um item de sugestão de soluções, ele já tem um caráter de conclusão, porque as conclusões elas têm caráter de intervenção, tá? De intervenção num problema que é apresentado, tranquilo? Bom, então eu falei com vocês sobre estrutura, que vocês poderão ter estrutura clássica ou poderão ter uma estrutura com acréscimo de mais um item se a banca te pedir posicionamento. Júlia, mas aqui ficou fácil, todo mundo fez. Não fez, tá? Fiz muito recurso. Aliás, eu fiz muito recurso. Não. Eu observei muito texto no período recursal de alunos que pediram recurso que não cabia, porque o aluno não se posicionou, esqueceu. Nem sempre o CESP vai colocar esse valor aqui que te faz enxergar que ele quer um posicionamento. Nem sempre o CESP vai fazer isso, tá bom? Então é você que tem que prestar muita atenção no que você está lendo para que você produza sua redação da forma mais objetiva e mais adequada ao tema possível, perfeito?
Júlia, e sobre possibilidades temáticas? Bom, eu vou comentar a possibilidade de um item, vou explicar para vocês por quê. Eu vou pegar aqui até a prova de novo do agente, não é porque deve cair para o agente essa possibilidade, porque a prova acontece antes. Gente, até 2021, muito provavelmente, nós teremos uma redução da curva, né? Perdão, um decréscimo da incidência de casos da Covid-19. A nossa expectativa é que sim, tá? Então vamos lá. Naturalmente, a banca pode pedir para você discutir o papel da polícia enquanto instituição, certo? Em face dessa pandemia ou de qualquer pandemia. Qual seria o papel institucional da Polícia Federal em face dessas questões? Ou mesmo não um papel institucional, mas um papel enquanto agente de segurança, instituição de segurança pública, não é? Então, seria mais ou menos o item 3, porque a banca pode pedir para você discorrer sobre aquele cenário que até então, né, aconteceu durante o processo da Covid, que é o cenário que estamos vivendo, certo? Pode te falar sobre os efeitos, tá certo, desse cenário para a prática de crimes. Nós sabemos que há crimes que se reduzem e crimes que aumentam, né, durante esse período. Por exemplo, eu poderia falar, por exemplo, aumento de crimes cibernéticos, certo? Poderia falar no aumento de fraudes, por exemplo, a gente vendo tantas compras para a administração pública, compras de urgência, né, em face da situação de calamidade pública, que foi decretada pelo Senado, você pode ter aí uma série de um aumento do contrabando, um aumento desse caminho. Então, quer dizer, são todos crimes combatidos pela Polícia Federal, aumento de crimes virtuais. Então, você pode trazer isso como efeito e trazer o papel da Polícia Federal no sentido de manutenção da ordem, não é? E de combate à criminalidade nesse sentido, tá? Você pode ter uma desordem social se a população começar realmente a sentir escassez de víveres, escassez de alimentos, né? A gente pode ter uma desordem, uma decretação de um estado de defesa, por exemplo, e aí a Polícia Federal tem de agir. Então você tem vários cenários que você pode trazer a Polícia Federal dentro dessa questão, tá? Então estude sobre isso, faça anotações. Quem estuda redação é quem abre um caderno, né, e vai fazer as suas anotações sobre diversos assuntos. Sempre anote causas, efeitos, que são as consequências, né, e as sugestões de solução. Quem vai por esse caminho, gente, passa no concurso. Não tem como, porque é exatamente o que a banca espera de você, tá? Quem não tem criatividade, ou nem é porque não tem, que gosta de estudar de uma forma orientada, quiser estudar com a gente no Turma de Redação, nós já temos o curso para a Polícia Federal, tá certo? Nós já temos aqui o curso para o agente, deixa eu ver como é que tá esse curso. Esse é o site do Turma de Redação. Então o que acontece? Aqui nós temos, ó, Polícia Federal, a gente está fazendo concurso para agente, para o escrivão e para o papilo, né, de uma vez. O curso está saindo a R$ 191,25. Você consegue dividir até 3 vezes ou até 12 vezes. E o que tem dentro desse curso? Para você estudar. Você tem 6 redações. Isso é bem pré-edital. É aquela situação que o professor consegue trabalhar esse volume com você antes do edital. Porque depois do segundo semestre, meu amigo, vão começar a saltar, não é minha amiga, vão começar a saltar esses editais que estão retesados, né, por alguma questão, pela questão da própria pandemia, e aí a gente começa, 2021 chega ontem, tá certo? Então não deixe de se preparar com antecedência, tá? A gente vai colocar provas de português aqui, vamos atualizar nosso rol, vai passar de 30 provas para você conseguir sair da fase objetiva e tal, ir para a fase discursiva, porque, ó, se eu fosse contar os aprovados numa fase discursiva do Turma de Redação, vou pegar, por exemplo, da PRF aqui, que estava em aberto, estava mexendo com isso agora. Olha a quantidade de redações, ó. Né? Os alunos mandaram aqui na época para nós, os alunos classificados, lógico, 9 nomes, tá certo? Com redações bem próximas de 20 pontos. Eu posso abrir aqui para vocês, ó. Aqui é um dos e-mails, né? Tá vendo? Aluno 19,47. Se eu for para outro, você vai achar uma situação muito parecida, tá vendo? Ó, aqui 18,47 em 20, né? Temos aí, ó, 19,14, tudo em 20, tá? É lógico que eu tava com o e-mail da PRF aberto, por isso que eu citei a PRF, ó, 18,60 e por aí vai, tá certo, gente? São muitas pessoas que são aprovadas em concurso. A discursiva não é difícil, não, tá? Não é difícil, não.
você tendo uma orientação bacaninha, tá certo? Ou pelo menos seguindo nossos vídeos aqui no YouTube, tá certo? Clique, se inscreva, porque eu vou trabalhar bastante durante esses dias na rede social, andei um tempo afastada, agora dá para dedicar um pouco. Então eu vou trazer bastante dicas, clique, se inscreva, tá certo? Dê o seu joinha para você receber as nossas notificações, para que você possa participar, tá certo? Aqui das nossas dicas. Beijão para você, tá bom?